João Gonçalves, que é terapeuta transpessoal e está aqui para falar com a gente sobre autoconhecimento. Tudo bem, João? Tudo bem. Boa tarde, prazer te receber, viu? Muito grato pelo convite. A gente conhece pessoas que vão fazendo um tratamento após o outro e nunca estão satisfeitas. Sim. E às vezes você começa a perceber que essa pessoa tem uma depressão, tem um problema de rejeição, às vezes um problema com alguém que ela se relaciona. Até mesmo antes de pensar em alguns procedimentos específicos, é importante ter autoconhecimento, não? Eu diria que o autoconhecimento é a base de tudo, né? Porque só após nós termos uma noção, pelo menos, não vou nem dizer tão profundo, mas uma noção de como funcionamos, de quais as nossas reais necessidades, é que nós podemos optar. E aí, no caso, um procedimento estético, ele vai estar lastreado muito nesse conhecimento que a pessoa tenha sobre si e da sua necessidade. Às vezes, uma imagem não tão positiva que a pessoa tenha sobre si não é real. As outras pessoas não veem isso. E então, a pessoa começa a ter uma necessidade que só ela reconhece. Então, é muito importante entender a causa dessa necessidade. Quem faz terapia faz acupuntura também, né, João? Eu diria que são partes que se somam. Porque uma pessoa que tem um problema que é interno, uma baixa autoestima, por exemplo, que vem, na verdade, de um abandono, por exemplo. Ele não se sente querido, não se sente amado, mas não sabe que é por isso. Ele não tem nem ideia, simplesmente não se sente bem. E ele quer melhorar a qualquer custo essa sensação. E ele acha que isso pode ser feito através de uma intervenção estética. Às vezes isso procede, às vezes não. O legal é a pessoa poder, então, se entender, ver qual a origem desse incômodo, para então partir para uma opção real de mudança no externo, quando é o caso. Quando não, só o autoconhecimento já traz um benefício. Eu já vou perguntar para o Daniel o que pode ser tratado com a acupuntura na questão estética, mas antes eu tenho uma pergunta para o João, aproveitando que você acabou de falar para a gente. João, muitas vezes é verdade, muitas vezes tem alguma coisa que incomoda a pessoa e que realmente chama a atenção de todo mundo que olha. Sim. De repente, uma criança que a vida inteira sofreu bullying na escola por causa de alguma situação específica, uma olheira muito profunda. Sim. Aí, no caso de uma cirurgia, de repente, uma orelha de abano, um nariz um pouco mais saliente. De repente, algo que a deixe insatisfeito. Como entender o que é de fato e o que não é, João? Então, após a pessoa verificar a queixa dela, a necessidade dela, então nós vamos fazer uma busca. Porque o que é legal, Jaque, é que nós temos uma infinidade de informações dentro de nós mesmos. Então, qualquer coisa que a pessoa queira entender sobre si, ela é a principal fonte. E nós temos como ajudar a pessoa a entrar em contato com essa fonte que está lá, armazenado, tudo muito bem guardado, e de acordo com o tema abordado, ela vai entender. Perfeito. A autosofia é um método de autoconhecimento que ajuda a pessoa a entrar em contato com essas suas programações, os motivos, as causas. Porque muitas vezes nós estamos buscando tratar os sintomas, os efeitos, mas a causa, se ela não for tratada, ela vai gerar outros efeitos. Por isso é importante as duas coisas. João, eu quero complementar te fazendo uma pergunta agora, porque por muito tempo aqui no programa, por muitos anos, a gente teve um quadro chamado Renovação. Então as pessoas mandavam cartas, a gente ia até essa pessoa e fazia de fato uma renovação externa. A gente levava para fazer um tratamento de acupuntura, para de repente não só organizar as emoções, mas com essa finalidade estética, trocava o cabelo, fazia um bom corte, as luzes. Dava também várias roupas de presente para ela passava por um consultor. E como era impressionante perceber que a pessoa que às vezes teve uma vida muito difícil, ou estava passando por um momento muito difícil, depois de mudar o externo, começava a refletir uma mudança interna. A postura da pessoa mudava. Então, naquele dia, ela entrava com uma postura. Faz o cabelo, faz a maquiagem, põe uma roupa. Na foto, no mesmo dia, parece que a postura já está diferente. Como é que é isso? Como que a psicologia explica essa história da gente mudar por fora e refletir por dentro? Então, eu acho muito oportuno citar o versículo que você leu logo na abertura do programa. Quando nós renovamos a nossa mente, nós temos os reflexos disso. Então, a mente, ela pode mudar o externo e o externo pode influenciar a mente também. Porque à medida
de que eu vejo algo que me agrada, o meu sentimento também é bom. E esse sentimento repercute em todo o sistema. Então, é uma coisa que se retroalimenta. Se eu vejo coisas que me desagradam muito, esse desagrado já gera uma sensação que, na verdade, quimicamente falando, é uma descarga tóxica no organismo. Então, o organismo já fica danificado. Danificado, na verdade, não é o termo, mas ele já fica afetado, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa que ganha um presente desse, toda essa renovação, ele vê um resultado fantástico. Então, nossa, aquilo gera alegria. A alegria gera uma descarga química muito boa no organismo. O sistema vai se reorganizando. Então, eu fico tão, assim, até impressionado com a capacidade que nós temos de gerar soluções, tanto através do pensamento inicial, como mudar o pensamento a partir do que nós estamos dando atenção. É fundamental que nós estamos dando atenção. Os nossos pensamentos, eles influenciam no nosso sistema. Então, nós escolhermos temas, como o versículo, o que é bom, o que é agradável, o que nos faz bem. Isso é fundamental para nos dar uma sensação agradável e isso repercute na nossa aparência também. Doutor João, uma coisa importante também nesse espaço de tempo é lidar com a ansiedade, né? Porque quando a pessoa está fazendo um tratamento, então ela opta por não fazer cirurgia, mas ela vai se cuidar, ela vai se tratar. E daí, às vezes, a gente quer que as coisas aconteçam de uma hora para outra. E seja para isso, a gente está falando aqui de estética ou para outra situação, não dá para avançar esse relógio. Tem que ter paciência e viver um dia de cada vez. A terapia também auxilia muito nisso, né? Sim, e é importante entender que nós somos como uma árvore. Não adianta a pessoa pensar só em ver como está uma folha. Ele tem que pensar como está toda a árvore, como está o adubo, a nutrição. O ser humano, ele é um composto. Eu gosto de brincar que nós somos como um Lego biológico, onde milhares de peças se fundem. Então, você tem um problema e você vai cuidar daquele problema. Você vê que ele está interligado com outra questão que você nem tinha consciência. Então, o trabalho de autoconhecimento, ele é uma demanda do ser humano. E isso é que faz com que a gente evolua, que a gente possa progredir na nossa jornada de busca de bem-estar. É interessante porque nós somos feitos para sermos felizes. E quando não estamos felizes, nós buscamos as soluções. E o autoconhecimento é a ferramenta que nós mais prezamos para poder resolver essas questões, através de entender como é essa estrutura, como nós somos feitos, o que nos faz feliz. E uma coisa, já que eu gostaria de ressaltar, é a questão da autoaprovação. Quando nós nos reprovamos, nós podemos ter aparentemente um sucesso muito grande, uma situação financeira muito boa, mas uma autorreprovação, ela traz uma tristeza interna, que às vezes a pessoa não identifica o porquê. E a autorreprovação, eu diria que é o eixo da infelicidade das pessoas. No momento em que a pessoa consegue se aprovar, olhar para si mesma e dizer, eu sou uma pessoa legal, entende? Isso já vai dar a ela uma base fantástica de criar experiências de se sentir bem. Quando o contrário, também é igual. Uma pessoa que se recrimina, uma pessoa que se culpa, ele tem uma sensação de insatisfação que vai criar situações onde ele não vai se sentir tão bem. João, eu vou emendar, já que a Sandra falou da filha dela de 6 anos, e te perguntar, quando é o momento certo para começar a fazer terapia? Seria interessante a gente colocasse, acoplasse à nossa cultura a importância de sempre se fazer terapia, ou quanto antes se fazer terapia, independente de já ter identificado um problema ou não? Então, Jaque, a nossa cultura classifica muito como, rotula, na verdade, a terapia como algo para quem está doente. Na verdade, o autoconhecimento, ele é a primeira necessidade que nós temos. Então, uma criança, quando ela pode ter acesso a um método de autoconhecimento, que a autosofia é um método que eu desenvolvi, que a pessoa ela não precisa ter muita capacidade de raciocínio para que ela se beneficie. Porque nós temos frequências em que nós percebemos o nosso ser. E a criança, tem casos, porque nós fazemos trabalhos em grupos,
E tem casos de mães que pedem para trazer crianças de 7, 8 anos. E eu digo, ok, a criança pode vir quando é uma sessão que nós não vamos abordar coisas de traumas, questões que vão trazer sofrimento. Mas a questão do autoconhecimento real, quando você descobre qual é o seu potencial, o que você pode realizar, o que você pode usar para realizar seus objetivos. Isso uma criança pode saber. Claro. E a criança, quando ela começa a ter essa informação, ela passa a ser mais segura, ela passa a ter mais confiança, ela sabe que ela não precisa ter medo de algo desconhecido, porque ela começa a perceber que dentro dela está uma energia, a consciência que está ali como uma criança, ela tem sabedoria e pode sim criar um caminho bacana, uma vida legal. Ótimo. Ainda, você falou aí sobre traumas e situações, eu quero emendar algo que eu acho importante para eu falar com os dois. A gente tem falado aqui com alguns especialistas, alguns médicos, nutrólogos, a questão da obesidade. Que aí a gente pode tratar o emagrecimento como uma questão estética, mas antes disso é uma questão de saúde. Eu queria começar conversando com o João. João, a gente sabe que muitas vezes a pessoa ela se torna obesa, se não for por uma questão específica, começando com uma doença específica, uma patologia específica, geralmente o cunho é algo emocional, a relação que a pessoa tem com a comida, a compulsão que a pessoa tem. E muitas vezes o tratamento terapêutico, se ele não for aplicado, a pessoa pode até fazer uma cirurgia. O resultado não vai ser eficaz porque ela pode ter um escape, passar para um outro vício. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, a obesidade ela é usada como um recurso da pessoa para resolver uma questão. Por exemplo, tem mulheres que usam, mas isso é uma decisão inconsciente. A pessoa simplesmente, uma mulher, por exemplo, que é muito desejável e ela é sediada e ela acha aquilo errado, por questões morais. Subconscientemente, ela desenvolve uma facilidade de engordar como uma defesa para não ser tão sensual, não ser tão interessante. E isso é a defesa, é o bloqueio que ela encontra. Ela então, talvez nem saiba que está fazendo isso. Não, ela não sabe. Ela apenas não concorda com aquele excesso de desejo que ela provoca. Então, é uma das questões. Outra questão é uma pessoa que não se sente merecedora de ser bela. Então, ela pode usar a obesidade como um recurso. É muito interessante, porque quando você vai no ser, o que eu te falo, são informações que vêm das pessoas. Isso não é uma teoria que a gente vai elaborando e tal. As pessoas trazem essa informação e elas ficam muito surpresas em verificar a origem do problema que elas têm. No caso da obesidade, é sempre muito surpreendente para quem tem a obesidade a causa, o porquê que ela tem, porquê que ela optou por aquilo. Eu já atendi pessoas, a moça muito bonita, mas que resolveu engordar porque ela achava que quem a procurava pela beleza dela não estava sendo sincero. Então, para que a pessoa seja sincera, ela não precisa ser tão bela. E aí vai ficar obesa, porque dessa forma a beleza fica um pouco camuflada. E no consciente a pessoa vai tentando emagrecer, talvez. E Sim. o inconsciente vai sabotando. Na verdade, é uma situação contraditória, porque gera um conflito. O conflito ela na verdade, ela não quer ser desinteressante. Mas, ao mesmo tempo, ela acha que a sinceridade está associada a um relacionamento que não tenha a aparência como motivo principal. Então, ela gera uma solução que gera um problema. Por isso o conflito. Então, ela não tem consciência, na verdade, essa resposta que eu estou te dando, ela vem da pessoa no nível de aprofundamento, porque no nosso trabalho, a pessoa entra no relaxamento, onde ela está consciente. Está não é hipnose? Não é hipnose, porque ela fica consciente o tempo todo, ela entra num relaxamento onde ela começa a se observar. Nesse estado, eu faço perguntas. As perguntas trazem, é como um scanner, ela começa a buscar a causa daquilo. E aí ela traz essas respostas. Ela acessa coisas que ela nem imaginava. Nem imaginava. Mas para chegar numa sessão quanto essa, quanto tempo de tratamento é importante? Isso depende da pessoa. Depende da pessoa. Tem pessoa que tem mais facilidade, ela está mais sensível a se perceber. Tem outras que está mais bloqueada. Então vai variar. Mas eu diria que até 5 sessões a pessoa já conseguiu ter acesso a muita informação. Eu tenho que encerrar, João, mas eu queria te perguntar, tem muita gente que chega com o coração partido, como é que é o tratamento nesses casos? O coração partido também é uma solução criada pela pessoa que parte de uma premissa de que não merece ser feliz
no amor. Então, tudo está antes nas crenças da pessoa. E quando ele entende que mudando essa crença, ele pode mudar o resultado, então ele é beneficiado. Ai, que pena, gente. Eu amei esse bate-papo. Quero muito que vocês dois voltem para a gente fazer mais bate-papos falando sobre os dois assuntos que a gente hoje misturou aqui. Deu muito certo, mas eu quero falar de maneira individual com vocês mais vezes. Rapidinho, eu queria que você falasse em alguns segundos sobre o livro Quem é Você, João? Ok. O livro Quem é Você, ele é o resultado de uma coletânea de casos, experiências onde as pessoas foram passadas pela sessão de autosofia e acessaram respostas sobre si mesmo. Essas respostas eu coloco no livro, mostrando como é possível encontrar tudo que você quer entender sobre si mesmo dentro de você. Esse é meu, né? É Ganhei de seu, presente. Muito obrigada. Eu vou ler, achei muito interessante. Ótimo, quero muito saber feliz. o que tem aqui dentro. Obrigada. Foi um prazer te receber aqui, João. Obrigado. Obrigada pelos esclarecimentos. Quem quiser entrar em contato, tem o e-mail, que é joaodedeus@uol.com.br, e tem o site também, joaogonçalves.com.br. Está passando para vocês. Uma ótima tarde, João. Obrigada. Muito grato.